A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor André Cardoso e graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui na Escola Bíblica Dominical online da Igreja Evangélica Canaã. E hoje, dando sequência à nossa lição, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje, o tema da nossa meditação é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós, da Igreja Evangélica Canaã, confessamos a fé pentecostal e acreditamos ser esse um projeto de Deus, obra de Deus, propósito de Deus, promessa de Deus para nós, e por isso nós estaremos meditando nesta lição, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lembrando a todos que nós usamos a lição bíblica da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por isso é a lição também usada pela a nossa igreja co-irmã, a Assembleia de Deus, e nós todos sabemos que é a maior denominação pentecostal do Brasil e do mundo, não é? Então, nós que professamos a fé pentecostal devemos ter um cuidado no zelo pela doutrina e pela teologia pentecostal, rejeitando os excessos, rejeitando as distorções, rejeitando as até aberrações em nome de um pseudo-pentecostalismo, e também devemos negar, refutar, rejeitar todo e qualquer tipo de sutileza no sentido de enfraquecimento da identidade da fé pentecostal, do crente genuinamente pentecostal, da igreja genuinamente pentecostal. Mas antes de entrarmos aqui na lição propriamente dita, me permita dirigir a Deus uma palavra de oração em agradecimento pela sua vida, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pela Igreja Evangélica Canaã, os nossos pastores, pastor Rogério Pardini e pastor Anderson Moraes, e estendendo esse agradecimento e deixando já um abraço a todo o ministério e toda a membresia da nossa igreja, Igreja Evangélica Canaã, e outros tantos irmãos de outras denominações que sempre estão conosco aqui na Escola Bíblica Dominical online da Igreja Canaã. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estamos na tua presença, gratos por este trabalho, por esta oportunidade, pela nossa igreja, a Igreja Evangélica Canaã, pelos nossos pastores, pastor Rogério Pardini e Anderson Moraes, agradecendo ao Senhor por todos os obreiros e ministérios da nossa igreja, todas as pessoas que estão engajadas na obra do Senhor aqui na Igreja Evangélica Canaã, o nosso departamento de mídia, agradecer ao Senhor pela vida do meu irmão e minha irmã que já está conosco nesta aula, aqueles que estarão vendo posteriormente, que a tua bênção esteja sobre cada um e todos eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, sê conosco, enquanto estivermos aqui debruçados sobre a tua palavra, meditando na mesma, que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, que sejamos guiados pelo Espírito Santo. É o pedido que te faço já, agradecendo, crendo na bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então. O texto áureo da lição de hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e o verso de número 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, verso
de número 4. A verdade prática. A doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como evidência desse batismo são um distintivo, uma marca do pentecostalismo ou do Pentecostes mantido pela nossa igreja e por toda a igreja genuinamente pentecostal, ou diria ainda, biblicamente pentecostal. Porque não há movimento pentecostal, não há pentecostalismo que não esteja embasado, fundamentado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Tudo que leva nome de movimento pentecostal, mas que os seus princípios, doutrina, teologia não se enquadram nas páginas da Bíblia Sagrada, é qualquer outra coisa, menos pentecostalismo, menos Pentecoste, menos movimento pentecostal. Então, nós vamos à leitura, a leitura bíblica em classe, que nós estaremos lendo Atos dos Apóstolos, o texto de Atos, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, e também primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao versículo de número 11. Vamos lá. Capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7 a seguir. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas, preste muita atenção no verso 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, essa coisa, me permita usar esta expressão, essa coisa de batismo no Espírito Santo, de dons espirituais, de capacitação com poder para a execução da obra do Senhor, é coisa do Espírito Santo. É de Deus, vem do céu. Porque pelo mesmo Espírito, o texto é enfático. Mas vamos lá, vamos à lição. Os objetivos aqui propostos pelo nosso comentarista, e vale a pena lembrar, o comentarista desta lição é o pastor José Gonçalves. E os objetivos propostos são, primeiro, conceituar o Pentecostes bíblico. Em segundo lugar, identificar o distintivo pentecostal de nossa igreja, ou a identidade pentecostal da nossa igreja. Terceiro, conscientizar
a respeito da manutenção de nossa identidade pentecostal. Você tem que aprender a dizer, eu sou pentecostal e por quê? Tá bom? Então, nós vamos... lembrando-me aqui de lições antigas, eu não me lembro em qual o trimestre, mas se não me engano, foi no final de 2021, nós estávamos estudando sobre dons espirituais, as festas, enfim. E alguém entrou e comentou na página da nossa igreja que Pentecostes é uma festa judaica e que não entende por que nós, cristãos pentecostais, queremos roubar essa identidade, uma vez que a festa é judaica. Antes que alguém faça tal tipo de comentário, nós dizemos que é movimento pentecostal porque a manifestação e o derramamento do Espírito Santo ocorre, segundo a Bíblia, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então, é lembrando da ocasião do derramamento do Espírito Santo por ocasião da festa do Pentecostes. Daí a identidade pentecostal que recebemos ou que adotamos baseado nessa ocasião em que foi derramado, em que está registrado o derramamento do Espírito Santo, tá bom? Por isso somos pentecostais, tá bom? Porque acreditamos no poder de Deus, no batismo no Espírito Santo e que o Senhor distribui dons, como lido aqui no nosso texto da leitura bíblica em classe, para o que for útil para a obra do Senhor. Amém? Vamos à introdução então. Nesta lição, vamos estudar a identidade pentecostal em relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto da nossa igreja, e aqui o comentarista está se referindo à igreja, à Assembleia de Deus, mas nós, como pentecostais, eu vou ser exaustivo aqui e falar repetidas vezes, não que seja repetitivo, mas necessário, somos pentecostais e por isso adotamos esta lição. No contexto da nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais. Nesta lição, nós vamos falar muito especificamente, mais especificamente, sobre a negação da doutrina do falar em línguas estranhas, do falar em outras línguas, como evidência física do batismo no Espírito Santo. Tá? Existe essa negação da atualidade do dom de falar em línguas. Tá? Poderíamos falar sobre outras sutilezas que vêm na forma de distorções e outras que são muito escancaradas e que são verdadeiras aberrações, e tudo isso enfraquece a identidade pentecostal. Tudo isso traz uma ideia errônea àqueles que não conhecem os princípios bíblicos do movimento pentecostal e da teologia pentecostal, fazem com que as pessoas tenham uma ideia equivocada sobre o que é ser pentecostal, da teologia pentecostal e do movimento pentecostal. Mas nós estaremos falando mais especificamente dessa questão da negação, tá? Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Primeiro, o Pentecostes bíblico. O Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, agindo sobre a criação. Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 2. É um texto
muito conhecido. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na criação, o Espírito de Deus já se movimentava, já se movia. Nós temos relatos do Espírito Santo sobre a vida de Bezaleel, capítulo 31 do Êxodo, verso 2 e 3, que a Bíblia diz que Deus chama Bezaleel e o enche do Espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e de toda a ciência em todo o artifício. O Espírito Santo revestindo alguém para um propósito, para um objetivo, com um objetivo, para uma obra específica. Temos também na vida de Gideão, na vida de Jefté. Vejamos o que diz aqui, capítulo 6, verso 34, do livro de Juízes. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O mesmo acontece com Jefté, quando o Espírito do Senhor vem sobre Jefté e dá a ele condições, estratégias e poder para livrar o povo de Deus das mãos do seu inimigo. Mas isto, na antiga aliança, era uma excepcionalidade. Eram em situações específicas em que Deus escolhia pessoas, algumas pessoas, não que eram especiais, não porque eram especiais, mas o Espírito Santo revestia essas pessoas, enchia estas pessoas e as capacitava para realizar a obra de Deus. Isso na antiga aliança. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus, sob o antigo pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras específicas. Tá? Assim se observa uma ação mais restrita do Espírito na antiga aliança. Os irmãos muito provavelmente já ouviram uma mensagem, um estudo bíblico, uma pregação a respeito disso. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha. É o caso de Saul, por exemplo, quando antes de assumir o reinado, ele recebe uma palavra de Samuel que lhe diz: olha, você vai para um lugar específico, num momento específico, numa ocasião específica, e ali o Espírito Santo virá sobre a tua vida, você será cheio do Espírito Santo, você irá profetizar e a partir dali você não será mais a mesma pessoa. Naquele momento, para capacitá-lo para reinar, ele foi cheio do Espírito Santo. Mas, logo em seguida, o Espírito Santo ia. A pessoa continuava. Outros, em alguns momentos, recebiam o Espírito Santo, realizavam um trabalho, depois era cheio mais uma vez. O exemplo de Sansão, por exemplo. Mas vamos seguir aqui. Contudo, no Antigo Testamento havia promessas de Deus de um derramamento do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre algumas pessoas em situações e momentos específicos. Havia promessa de Deus de um derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas, sobre todos. Vamos ver, por exemplo, o texto de Ezequiel, no capítulo 36, verso 26 e 27, que diz assim: e vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Vejamos também a promessa de Joel, de Deus feita através de Joel, capítulo de número 2, verso 28, que diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos
terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Vamos ler ainda o 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então é algo que desde a antiga aliança o Senhor vem prometendo que ganharia novas proporções, que não mais algumas pessoas em determinados momentos e situações muito específicas seriam cheias do Espírito Santo, mas este seria derramado sobre todos, fazendo de cada um de nós um instrumento na mão do Eterno e um vaso na sua mesa, um obreiro em potencial, um missionário em potencial, alguém que pode ser usado pelo Senhor para a realização da sua obra. O Espírito derramado, então, é o segundo tópico. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou como lemos. Essa promessa teve o seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecostes. E é identificada como o batismo no Espírito Santo, o texto que lemos. No Pentecostes, observamos que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne sem distinção de raça e de gênero, de sexo. Sobre homens e mulheres, o Espírito Santo veio e todos foram, a palavra é muito clara, e todos que ali estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos em algum momento, podem ser revestidos pelo Espírito Santo. Isso completamente diferente do antigo pacto, porque era apenas alguns. O novo pacto, a partir do Pentecoste, ou no novo pacto, a partir do Pentecoste, o Espírito Santo vem sobre todo o seu povo, e agora todos podem cumprir a missão de anunciar o reino de Deus. Você recebeu, você que ainda não recebeu, está à sua disposição. É para você o batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder, para que você possa cumprir o ide do Senhor com excelência. Louvado seja Deus. Chegamos então ao final desse primeiro tópico, eu acredito que muito claro, muito esclarecedor, e a síntese do mesmo é: o Pentecostes bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento desta promessa. Ou seja, o Pentecostes está ancorado na Bíblia, está atrelado à Bíblia, preso à Bíblia. E tudo aquilo, eu vou repetir, tudo aquilo que leva nome de movimento pentecostal e que as suas práticas não se enquadram na doutrina e na teologia bíblica são qualquer outra coisa, menos Pentecoste, ou movimento pentecostal, ou pentecostalismo, chame como você quiser. Vamos então ao segundo ponto desta lição. O distintivo pentecostal da nossa igreja. A identidade da nossa igreja. Eu repito, originalmente, a lição é direcionada à Igreja Assembleia de Deus. Mas nós, Igreja Evangélica Canaã, enquanto pentecostais, no credo da nossa igreja, em muito, eu diria quase que 100%, estamos alinhados com a doutrina e a teologia pentecostal pregada pela Igreja Assembleia de Deus. Então nós reafirmamos que usamos esta lição porque também professamos a fé pentecostal. Vamos seguir aqui. A atualidade dos dons espirituais.
Agostinho de Hipona, em 354 e 430, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. Daí nascem os cessacionistas, aqueles que acreditam que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais cessaram nos dias dos apóstolos e por isso eles não acreditam, por isso eles refutam, por isso eles combatem aquilo que nós acreditamos como atual, que são os dons do Espírito Santo. No entendimento dele, os dons de fato existiram. Ele reconhece. Contudo, haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da grande reforma promovida por Martinho Lutero, os reformadores não conseguiram se desvencilhar desse erro ou, em algumas situações, nem se preocuparam com isso. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esta situação, a esta condição. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, mas também os exercem. Os pentecostais não apenas creem que eles ainda estão vigentes, mas ainda o exercem. Eu acredito e vivo e exerço e busco os dons espirituais. É basicamente isso. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão pentecostal, dos dons, do reavivamento dos dons espirituais. Aqui ele se refere ao movimento pentecostal que chega no Brasil tendo origem na Rua Azusa, nos Estados Unidos, não é? E na sua declaração de fé, a igreja, em 1916, veja, a Assembleia de Deus confessavam que todos os crentes têm direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, ou seja, buscar o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda a declaração de fé das Assembleias de Deus, que em muito, repito, se parece com a nossa declaração de fé da Igreja Evangélica Canaã. Nós acreditamos no batismo e que o batismo vem com revestimento de poder para a vida e serviço e concessão de dons no uso do trabalho do ministério. Nós acreditamos que os dons estão à nossa disposição para serem usados em benefício da obra, do trabalho, do ministério do Senhor. Na obra missionária, na obra da evangelização, enfim, na pregação. Os dons são atuais. Nós cremos, buscamos, vivemos e exercemos esses dons no desempenho da obra do Senhor. O comentarista lista aqui alguns textos para lermos, para embasar isso. Eu quero ler com você, capítulo 24, verso 49 de Lucas, que diz: "E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai." Palavras de Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. "Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Poder para quê? Poder para a realização da obra. Atos, capítulo de número 1, verso de número 4 e verso de número 8. Ainda palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. "E estando com eles, destinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, mas
recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis. Olha aqui, para que vem o revestimento de poder? Para que vem o Espírito Santo? Por que eles foram cheios do Espírito Santo? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles foram cheios do Espírito Santo para pregarem ao mundo a palavra do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, há um texto extraordinário, quando Paulo, Silas e Timóteo chegam em Tessalônica e começam a pregar, os judeus dali se reúnem, e eu gosto da expressão que está registrada na Bíblia King James 1611, que diz assim, que aqueles judeus, quando se depararam com o movimento que estava acontecendo, porque Paulo, Silas e Timóteo pregavam com poder e ousadia do Espírito Santo, eles disseram: aqueles homens que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. É para isso, é por isso que nós, cristãos pentecostais, buscamos, e é por isso que cremos neste revestimento de poder, no batismo do Espírito Santo e na concessão de dons, para que nós possamos, a exemplo da igreja primitiva, colocar também esse mundo de cabeça para baixo, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e que breve virá arrebatar a sua igreja. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Tem ainda o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, do verso 1 ao 31, mas é uma leitura extensa, eu não a farei aqui, mas peço que você, na sua casa, leia com atenção, comparando texto e contexto, e você vai entender que este é um projeto de Deus para nós, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais para que possamos realizar com eficácia, com graça, o ministério para o qual fomos chamados. Cremos que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Tá? O batismo no Espírito Santo é diferente de quando nós recebemos o Espírito Santo ao recebermos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Tá bom? Aqui o comentarista propõe alguns textos para que leiamos. Atos capítulo 10, verso 44 a 46, fala de quando Pedro chega na casa do centurião Cornélio e prega a Jesus Cristo. Eles recebem o Senhor, são batizados e, em seguida, recebem o dom do Espírito. No capítulo 11 de Atos, a partir do verso 15 e o verso 16, Pedro está diante da igreja em Jerusalém, ratificando e dizendo aos crentes dali que ele não podia fazer nada, porque Deus resolveu encher o gentil Cornélio e a sua família do Espírito Santo e lhe concedeu dons, assim como a ele, judeu. Também o texto de Atos, capítulo 5, versos 7 a 9, Pedro reafirma que o Evangelho e o batismo no Espírito Santo são também para os gentios. Então leia com atenção aí na sua casa Atos 10, 44 a 46, Atos 11, 15 e 16 e Atos 15, do verso 7 ao verso 9. É uma leitura extraordinária. Aliás, toda a Bíblia o é. Mas vamos continuar aqui. As línguas, o falar em línguas, como evidência física desse batismo no Espírito Santo. Lembrando aqui, eu estou me dirigindo aos nossos irmãos pentecostais. Eu não tenho a pretensão de fazer com que alguém que não acredite mude assim repentinamente. Mas eu lhe convido a ler e estudar a palavra de Deus para que você entenda
Você tem todo o direito de não querer buscar esse revestimento, de viver esta experiência. Você tem todo o direito. Mas não fale qualquer coisa sem que antes tenha consultado as páginas da Bíblia Sagrada. Vamos lá. As línguas como evidência do batismo. A declaração de fé, mais uma vez aqui, é usada a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós poderíamos usar o credo da nossa igreja, da Igreja Evangélica Canaã, que estaríamos dizendo a mesma coisa. Afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico e inicial de falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes dá capacidade de falar. Atos capítulo 2, verso 4, que já lemos. Nós acreditamos que o falar em línguas é apenas o início, é apenas a evidência inicial de que este crente foi revestido de poder, de virtude do Espírito para a realização da obra do Senhor. É apenas um sinal inicial. Não vou entrar nessa questão, mas, pastor, se eu não falar em línguas estranhas, eu não vou para o céu. Tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Não mistura, tá bom? E se tem alguém dizendo isso aí, bom, deixa para lá, é assunto para outro dia. Vamos lá. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas, que está registrado em 1 de Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao 10 e também o verso 28. Tenha paciência, essa leitura é importante. Me acompanhe. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 4, vamos ler até o 11 e o verso 28 também. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, a nossa leitura bíblica de classe. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, dom de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele é o doador dos dons, tá? Verso 28. E a uns, pois, Deus, na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, e encerra o verso 28 dizendo variedade de línguas. Então, essa coisa do falar em línguas é bíblico. É bíblica. E nós cremos na atualidade, na sua atualidade. E por isso, pregamos, ensinamos, buscamos, vivemos e exercemos os dons espirituais e o falar em línguas, em outras línguas, como evidência inicial deste revestimento. Nenhum pentecostal da primeira geração, de quando o movimento pentecostal chegou no Brasil, e ele cita aqui alguns nomes importantíssimos na história do movimento pentecostal no Brasil, William H. Durham, bem como Gunnar Wingren e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e pregavam com convicção essa doutrina. Tanto William H. Durham como Gunnar Wingren e Daniel Berg já
naquela época, pregavam essa verdade, a atualidade dos dons, que estão à disposição da igreja, que é para nós, e que o falar em línguas é a evidência inicial deste revestimento de poder para a realização da obra. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento, por alguns motivos. Isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal, ou batismo no Espírito Santo. Aqui, o comentarista fala especificamente de ensinos sutis que negam a atualidade dos dons e do falar em línguas como evidência inicial. Mas temos outros tantos erros, distorções, aberrações que são cometidas em nome de um pseudo-pentecostalismo que faz com que pessoas olhem com certo preconceito para a teologia pentecostal, o movimento pentecostal. E essas pessoas, movidas por este preconceito causado por estes equívocos e distorções e aberrações, fazem com que as pessoas se afastem e não queiram ter um maior contato. Mas eu convido, se houver alguém aí nos vendo e nos assistindo, que acompanhe, que faça uma leitura na Bíblia Sagrada dos textos já apresentados aqui. E você vai entender que é bíblico e que é de Deus. A sutileza está em dizer que falar em outras línguas de fato existe, contudo, não é para todos. Ou que existe, mas cessou. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. Ei, na dúvida, ninguém recebe nada. Nós estamos falando aqui de batismo no Espírito Santo, do falar em línguas como evidência inicial desse batismo no Espírito Santo. Mas, duvidando, com dúvida, ninguém recebe nada. E aí eu vou abranger. Nada é nada mesmo. Olha o que a Bíblia diz, Tiago, capítulo 1, versos 6 a 8. Quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Quem duvida não pode pensar que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É inconstante. Ele não acredita. E se não acredita, não busca. E se não acredita, não recebe. Não só o batismo no Espírito Santo. É nada. Se você não crê com convicção e firmeza, com base na palavra de Deus, nada que você buscar de Deus você vai alcançar. No texto aqui de Tiago fala especificamente sobre sabedoria. Se você pede, mas duvida, você não recebe. Vamos lá. No entanto, a doutrina das línguas, como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, é inegociável. Nós não podemos abrir mão do falar em línguas estranhas. Nós não podemos negar a nossa identidade pentecostal. Nós não podemos negar a nossa fé pentecostal e negar a atualidade dos dons e do falar em línguas como manifestação inicial deste revestimento de poder. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 1 ao verso 5. Vamos fazer essa leitura? 1 Coríntios, capítulo 14, do 1 ao 5, diz assim: segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Ninguém o entende. Ele fala a Deus. Eu vou repetir o verso 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens,
não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí alguém diz assim: tá, mas no contexto bíblico, então, o falar em línguas, no contexto da igreja, é de menor importância, porque o que fala edifica só a si mesmo, não sendo entendido, compreendido por ninguém, somente pelo Senhor falando em mistério. Ora, no contexto da igreja, é o menor, o de menor importância, porque edifica só o indivíduo. Mas no contexto da individualidade é extremamente importante, porque em mistério estamos falando diretamente com o Senhor. Então, é importante falar em línguas, é importante ser edificado, é importante estar em contato direto com o Senhor. Então, não podemos abrir mão desta doutrina bíblica pentecostal. Amém? Chegamos ao final do segundo tópico e a síntese do mesmo é a atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. Nós não devemos, melhor dizendo, ser conhecidos pelos exageros, pelas distorções, pelas aberrações, pelos desvios doutrinários. Não. Nós devemos ser identificados como crentes pentecostais zelosos pelos dons, sim, mas principalmente pela palavra de Deus. Amém? Terceiro e último tópico: mantendo a chama pentecostal acesa. Primeiro, fidelidade às Escrituras. Fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às Escrituras. Atos, capítulo 2, verso 42, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu não vou me deter aqui, mas doutrina dos apóstolos aqui está se referindo a didaquê. A didaquê, que no grego clássico significa ensino, doutrina, instrução. Didaquê trata-se de um discipulado cristão, constituído de 16 capítulos. E apesar de ser uma obra pequena, é de valor histórico e teológico importantíssimos. Esta obra foi escrita no primeiro século da igreja. É o discipulado, o ensinamento dos apóstolos. Um conjunto de doutrinas que introduziam os crentes ao evangelho e ao cristianismo propriamente dito. Então, eles perseveravam na doutrina, observando tudo que, segundo a palavra, era trazido até eles pelos apóstolos. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras. O movimento pentecostal surge nesse contexto, em que o liberalismo teológico vai ganhando proporções e refutando a infalibilidade e inerrância da Bíblia. Aí surge o movimento pentecostal. Para os pentecostais, a Bíblia, a Bíblia é
a inerrante e infalível palavra de Deus. Então, se alguém se diz pentecostal e vem para você e toma como base essa frase aqui, é clássica. Ah, irmão, meu negócio é com Deus. Eu sou do... Ui, a letra mata. Foge disso aí. Não vou nem... É assunto para outro dia. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Estão se afastando. É o que eu tenho dito aqui constantemente. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa à Escritura. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos. As Escrituras não precisam de penduricalhos. Precisamos voltar às Escrituras. O crente genuinamente pentecostal é apaixonado, é um amante da palavra. Ele não se aparta da palavra, nela medita de dia e de noite, pois lâmpada para os pés e luz para o caminho é esta palavra. E de mais a mais foi o Senhor Jesus quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus. Segundo e último tópico da nossa lição: exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, leia lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Igrejas que se dizem pentecostais e que acreditam e que pregam, não vivem mais batismos no Espírito Santo. A manifestação dos dons nos cultos. E muitas vezes, quando isso acontece, acontece com alguns equívocos, alguns erros, algumas distorções, erros doutrinários que precisam ser corrigidos pela palavra, com a palavra, através da palavra, em amor, para que não percamos quem quer que seja. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida, como algo do passado, distante. Ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. E apesar do medo, isso é importantíssimo, apesar do medo de possíveis abusos, ou o medo de possíveis abusos, não pode ser desculpa para que não busquemos a manifestação dos dons. Nós devemos, de fato, instruir biblicamente os crentes quanto aos dons espirituais. Para isso, Igreja Evangélica Canaã, nós temos este trabalho, a Escola Bíblica Dominical online. Temos o CETEC, o Seminário de Educação Teológica da Igreja Evangélica Canaã. Temos dispositivos e procuramos trazer um conteúdo bíblico, teologicamente bíblico, pentecostal, para os nossos irmãos. Nós precisamos ensinar e corrigir essas distorções, repito, e tudo isso feito com amor, que também é uma marca do crente genuinamente pentecostal. Tá bom? Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito Santo por temer às falsas. Agora, me permita um parêntese aqui, chegamos no final da nossa lição. Eu já vou para a conclusão. Mas uma outra coisa nos últimos tempos me trouxe particularmente a mim muita preocupação. O surgimento de alguns humoristas no movimento gospel. E alguns deles fazendo piada, chacota, zombando
do falar em línguas e da manifestação dos dons espirituais, literalmente ridicularizando, como se isso fosse coisa de pessoas sem instrução, de pessoas ignorantes, de pessoas pobres, paupérrimas de qualquer cultura bíblica. E isso causou na nossa juventude, na juventude da igreja, no seio da igreja pentecostal, um dano terrível. Porque muitos jovens, sem perceber, deixaram de buscar o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais por medo de tornarem-se os ridículos da vez. O sangue de Jesus tem poder. Não se deve brincar com coisa séria e com coisa santa. Viu? Nós cremos e pregamos o evangelho pentecostal. Cremos na teologia pentecostal. E nada, nem ninguém, vai calar a nossa voz ou arrefecer a nossa fé. Continuaremos pregando e continuaremos buscando e vivendo os dons espirituais para o exercício da obra do Senhor. Chegamos ao final e a síntese desse terceiro e último tópico é: a fidelidade às Escrituras e o exercício dos dons são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa e atual para a igreja. Conclusão, então, nesta lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. A igreja pentecostal, a teologia pentecostal tem consciência da missão que recebeu e usar os dons do Espírito, o poder espiritual, para com ousadia pregar o Evangelho. Como Paulo em Tessalônica, sendo reconhecido como alguém que virou o mundo de cabeça para baixo. Contudo, após um século de seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento, infelizmente, por causa de teologias contrárias, doutrinas contrárias, exageros e distorções e aberrações, enfim. Mas não há dúvida de que o arrefecimento, de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese do processo. Mas nós devemos combater, devemos continuar pregando e incentivando os crentes a buscarem o poder, o batismo no Espírito Santo. Vejamos, para encerrar aqui, me permita alguns textos da palavra de Deus. Marcos, capítulo 16, verso 20 diz: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. À medida que eles pregavam, cheios do Espírito Santo, o Senhor cooperava com a pregação, manifestando sinais para a confirmação da fé daqueles que recebiam a palavra. Por isso devemos buscar o poder espiritual. Atos, capítulo de número 5, verso 12, a parte A diz: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, porque cheios do poder, enquanto pregavam, o Espírito se manifestava. Atos, capítulo 4, verso 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos havia abundante graça. Aí a presença, mais uma vez, do poder do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 5, Paulo diz aos irmãos em Tessalônica: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 4 e 5 diz: a minha palavra
Paulo dizendo aos Coríntios, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração, manifestação do Espírito Santo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então, nós não podemos, de maneira alguma, nos esquecer. Nós não podemos, de maneira alguma, deixar de buscar este poder espiritual do Espírito Santo para fazermos a obra do Senhor. Bom, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que tenha sido e que seja de edificação para a sua vida. Eu vou me despedindo e já te convidando para na próxima semana estar conosco aqui, junto com a missionária Melissa, nossa amiga e colega de trabalho, para mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ah, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo e com toda a sua família. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima, permitindo Deus.